Bem, pessoal, bom dia. A nossa aula hoje vai ser sobre embalagem, os tipos de embalagem que é utilizado para frutas e hortaliças. Bem, a gente pode conceituar embalagens como um produto que está em contato direto com os alimentos, né, destinado a contê-los desde a sua fabricação até a sua entrega, né, até chegar ao consumidor final, com a finalidade, o principal objetivo das embalagens é proteger o alimento, né, o produto, contra agentes externos, né, como por exemplo temperatura, luminosidade, umidade, né, contaminantes, né, como patógenos, micro-organismos, pragas também que pode acometer e causar alterações, né, afetar a qualidade do produto, né. Então, as embalagens têm essa característica, né, esse objetivo de proteger o produto, né, e que esse produto, esse alimento chegue até a mesa do consumidor com produto de qualidade, né, seguindo toda a legislação vigente. Então, pessoal, a utilização de embalagens adequadas contribui para a redução de perdas de frutos e hortaliças, né, ocasionadas por danos mecânicos. Então, as embalagens também é um fator de perda de pós-colheita de frutos e hortaliças, né? Então, além de outros fatores, a embalagem também contribui para a perda de produção, né, de produtos, né? Principalmente essas perdas ocorrem pelos danos mecânicos ocasionados, principalmente que vai depender muito do tipo de embalagem, por exemplo, a embalagem de madeira, por, por ter uma superfície mais áspera no transporte, pode provocar sérios danos ao produto, né, afetar sua qualidade, né, e assim contribui para para contribuir com as perdas pós-colheita. Agora, a utilização de embalagens adequadas para, para um determinado tipo de alimento pode reduzir drasticamente, né, as perdas pós-colheita de frutos e hortaliças. Então, a embalagem tem um fator decisivo na redução de perdas de frutos e hortaliças, né? Além disso, pessoal, as embalagens também tornam o produto mais atraente, né, para o consumidor, né, facilita a sua comercialização, principalmente se o público for crianças, né, então a embalagem colorida atraente chama a atenção, né, e aumenta a comercialização do produto. Então, quais as funções da embalagem? Estima-se que de 20 a 30% do total de frutos colhidos são perdidos anualmente e grande parte dessas perdas são devido à utilização de embalagens inadequadas, né, como eu falei, principalmente embalagens de madeira, que causa sérios problemas, sérios danos mecânicos durante o transporte. Então, dessa forma, a utilização de embalagens adequadas vai reduzir essas perdas, né? Que exemplo de alguns tipos de embalagem, né? Nesse caso aqui é uma embalagem de madeira, ou desculpa, de papelão, né? Que é utilizada para proteger, né, o alimento, e muitas embalagens também têm a função de conservar, né? Chamadas de embalagens ativas, inteligentes, que a gente vai falar mais na frente. E um fator importante, pessoal, das embalagens é a identificação, né, do lote do fruto, a classificação dentro dos padrões oficiais, né, um código de barra que identifica a rastreabilidade, valor nutricional, todos esses fatores devem constar na embalagem, né? Aqui temos embalagens que facilitam as operações de carregamento e descarregamento de frutos. Aqui temos embalagens de comercialização de frutas, morango, né, figo.
Agora a gente vai falar, pessoal, sobre os tipos de embalagem que temos hoje no mercado, né? Então temos as embalagens de madeira, né? Como eu já adiantei para vocês. As embalagens de madeira, hoje elas ainda estão em uso no Brasil, elas ainda constam na legislação, né, na Anvisa, mas aos poucos, pessoal, gradativamente ela está sendo substituída, né, por apresentar algumas desvantagens, sendo a primeira que as, a partir das embalagens de madeira não se consegue fazer a higienização, a limpeza, né? Pelo material, então fica difícil a limpeza, a higienização, né? Então ela pode transmitir para os frutos, as hortaliças, pragas, doenças, né? Contaminantes, causar intoxicação alimentar, né? Então é difícil a higienização, a limpeza, elas não são descartáveis, elas são reutilizadas. Então, por ser de difícil limpeza, complica, né, a sua utilização. Elas também, as embalagens de madeira, apresentam uma superfície áspera que pode provocar danos mecânicos aos frutos, às hortaliças durante o transporte. Então, é uma embalagem que não é recomendável para para uso em frutas e hortaliças, né? Esse aqui eu já disse, não vou repetir. Então aqui a gente tem exemplo de embalagem de madeira, né? Para algumas frutas, né? Aqui, ó, empilhamento de embalagem de madeira, né? Aqui temos embalagem de madeira utilizada na colheita da maçã, né? Observa, as maçãs são colocadas nessa embalagem de madeira, né? Tem que ter um certo cuidado aqui, porque grande quantidade, né, pode causar danos mecânicos, né? Perda de qualidade do fruto, né? Então, o principal gargalo, o problema da embalagem de madeira é justamente a limpeza, difícil limpeza e também provocar danos mecânicos. Agora a gente vai falar da embalagem de papelão. Sendo a embalagem de papelão, pessoal, uma alternativa para substituir as caixas de madeira, né? Principalmente quando o destino dos frutos for para longas distâncias, né? Fica mais difícil o transporte em embalagem de madeira ou para exportação, né? Que normalmente o mercado é muito exigente, principalmente o mercado europeu, norte-americano são muito exigentes, né? Então é importante a utilização de uma embalagem adequada, né? E pessoal, a vantagem da utilização da embalagem de papelão é que ela não é reutilizada, ela é descartada, ela é utilizada uma única vez, então não tem necessidade de limpeza e higienização. Mas a desvantagem desse tipo de embalagem é em relação ao meio ambiente, porque aí tem mais material jogado no ambiente, né? Mas em relação à utilização como embalagem de frutas e hortaliças, a vantagem é que ela não precisa ser higienizada e não causa danos mecânicos, como as embalagens de madeira. Então, essas embalagens de madeira, elas permitem a utilização de marcas próprias, né, que favorece a identificação, né, pelo consumidor, né, ele já conhece aquela marca, né, já tem preferência. É importante também a utilização de código de barra, rastreamento do fruto, né, para que o consumidor conheça toda a vida de colheita e pós-colheita desse fruto, né, como é que foi realizado. Então, é importante qualquer tipo de embalagem, a rastreabilidade, né, o código de barra ou QR Code, né, fazer a identificação, é importante as informações nutricionais, né, a marca para identificar a empresa.
para valorização do produto, né? Divulgação. Uma desvantagem pessoal da embalagem de papelão é que ela apresenta baixa resistência à umidade, né? Então, por exemplo, se você faz a utilização de embalagem de papelão, ela está propensa à absorção de umidade, né? Se ocorrer uma chuva durante a colheita, né? Onde você está utilizando embalagens de papelão, né? Então, isso vai afetar, isso pode afetar o fruto, né? Porque essa embalagem de papelão ela vai absorver umidade, né? Pode transmitir essa umidade para o fruto, né? Ela também vai começar a se desmontar com a chuva, né? E também é necessário alguns cuidados durante o armazenamento, né? Porque se a umidade relativa do ar estiver muito alta, pode afetar, pode provocar alta absorção de umidade pela caixa de papelão, né? E afetar a qualidade do fruto, da hortaliça. Então, é uma desvantagem do uso de caixa de papelão no armazenamento de frutas e hortaliças. Então, aqui a gente tem alguns tipos de embalagens de papelão, né? Essas caixas muito utilizadas, a gente observa bastante para proteção de frutas, né? Mas o principal cuidado que tem que ter com o uso de caixa em relação à umidade, né, pessoal? Evitar locais muito úmidos, evitar colocar essas caixas diretamente sobre o solo, né? Sempre colocar em cima de pallet, né, de madeira, para evitar esse contato direto, evitar colocar também muito próximo das paredes, né, que pode transmitir umidade e provocar perda de qualidade dos frutos. Que a gente tem outros exemplos de utilização de caixas de papelão, né? Aqui nesse caso, a gente tem uma caixa de papelão que ela atua como uma embalagem secundária, ou seja, a primeira embalagem, temos aqui a embalagem plástica, né, embalando os tomates, e temos a embalagem secundária, que é a caixa de papelão. Temos aqui embalagem, caixa de papelão para embalagem de pimentão, né? Exemplo de caixa de papelão para transporte e comercialização de morango, pêssego, figo, uva. Temos também as embalagens cartonadas, né? Que, que é constituída por várias folhas. A primeira folha é de polietileno, papel, polietileno, folha de alumínio, polietileno e polietileno, né? Esse tipo de embalagem é utilizada, por exemplo, nas caixinhas de leite, né? Então, é um tipo de embalagem com maior proteção, né, do produto, principalmente aqueles produtos que não podem sofrer ação da luminosidade, né? A luminosidade dos raios solares pode degradar o produto, então é necessário uma embalagem mais reforçada, né, que proteja o produto. Agora vamos falar um pouquinho sobre as embalagens plásticas, que vem apresentando também aumento na sua utilização, principalmente na fase anterior à comercialização. Por exemplo, esse tipo de embalagem aqui, esse caixote é muito utilizado na colheita e transporte de frutas até o packing house, que é o local onde vai ser feito o processamento e posterior comercialização, que a gente tem um exemplo também de embalagem plástica, né, com tomate, que a gente encontra no supermercado, e também é bastante utilizada essa embalagem plástica aqui de saquinhos em hortaliças folhosas, como a alface. Então, quais são as principais vantagens da utilização de uma embalagem plástica? É que elas são reutilizáveis, ou seja, ela permite lavagem e higienização. Como elas são higienizadas, essas caixas
permite a propagação de doenças. Outro fator importante é que apresenta uma superfície lisa, né? Então reduz a probabilidade de danos físicos aos frutos. Além disso, são embalagens mais resistentes e facilita a ventilação no interior, né? É importante essa característica da entrada de oxigênio e ventilação, né? No interior da embalagem. Por exemplo, o custo da caixa plástica é superior à caixa de madeira, né? No entanto, ela tem uma maior durabilidade, né? E não causa danos mecânicos, não transmite doenças, né? Então, a médio e a longo prazo, a embalagem de plástico ela acaba sendo mais viável, né? Pelo custo-benefício a longo prazo. Então é importante ter um local específico, normalmente no packing house, para lavagem, higienização e desinfecção das caixas, né? Para evitar a transmissão de fungos, né? De patógenos causadores de doença. Aqui a gente tem exemplos de embalagens de plástico, né? Aqui temos essas embalagens de plásticos, aqui nesse caso, são utilizadas na colheita da videira, né? Feita a colheita e é armazenada nessas caixas de plástico, né? Depois é feito o transporte até o packing house, onde vai ocorrer todo o processamento do fruto. Esse tipo de caixa é bastante comum, né, pessoal? São as caixas plásticas com capacidade para 20 quilos, né? E, como eu estava falando, a vantagem da utilização dessas caixas plásticas, embalagens, é que ela apresenta essas aberturas que permitem a entrada de ar, né? A ventilação dos frutos, que a gente pode observar. Outros modelos de caixa para utilização em frutos, né? Que também outras embalagens plásticas para armazenamento. Aqui a embalagem plástica ela atua como embalagem secundária, onde temos primeiro a embalagem plástica na forma de saquinhos, né, que está embalando a hortaliça folhosa, a alface, e temos também a caixa plástica que atua como embalagem secundária. Aqui a gente observa as caixas, as embalagens plásticas para uso em hortaliças, né? Hortaliças folhosas, tomate, enfim, uma infinidade. Aqui, pessoal, a gente já tem essas embalagens plásticas que a gente já observa mais no mercado, né? No supermercado, né? Em quitandas, em locais específicos, né? De comercialização. São as embalagens mais elaboradas, né? Que tem como objetivo ser bastante atrativa, né? Ter uma marca, um valor nutricional, uma rastreabilidade, chamar a atenção do consumidor, né? Para o consumo, né? Então a gente vê muitos tipos. Aqui também é bastante comum esses tipos de embalagem, onde é utilizado vários tipos de hortaliças juntas ou separadas, né? Temos também até embalagens plásticas que podem ser utilizadas em micro-ondas, né? Onde é fornecido calor, alta temperatura, mesmo assim pode ser utilizada, né? E a outra vantagem, pessoal, da utilização de embalagens é a praticidade para o consumidor, né? Muitas vezes essas hortaliças ou as frutas já vêm higienizada, limpa, né? Dentro da embalagem, é só o consumidor abrir e consumir, não precisa lavar, limpar, porque elas já são
limpa, né? Normalmente ela tem um valor agregado, um custo superior, mas para pessoas que têm uma vida corrida, trabalham em empresas, em cidades grandes, capitais, né? É uma alternativa interessante. Então as embalagens também é, proporciona essa praticidade. Outros exemplos de tipos de embalagem, né? Principalmente para folhosas, bastante utilizada, que alface, alho poró, entre outras hortaliças, também cenoura. Aqui a gente tem que é bastante utilizada essas caixas de plástico que é utilizado principalmente para hortaliças folhosas, principalmente alface. E se vocês observarem, elas não ficam em contato direto com o solo, né? Elas ficam sob os pallets de madeira, né? Para evitar a absorção de umidade. Agora a gente vai falar de outro tipo de embalagem, pessoal, que é a embalagem de vidro, que é um dos tipos de embalagem mais antigo da humanidade, né? Sendo um dos materiais mais inertes utilizados para a embalagem de alimentos. E tem como característica, pessoal, as embalagens de vidro ser totalmente impermeável a gases, né? É reciclável, né? Sem perda de características originais. Os tipos de embalagem mais utilizados na indústria, né, alimentícia são as garrafas, os potes e os copos. As garrafas de bebida com volume inferior a 5 litros representa a maior porcentagem de uso no mercado brasileiro. E de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, as garrafas possuem em geral um formato, uma forma cilíndrica, chatas e retangulares. São utilizadas principalmente para cerveja, refrigerantes, vinhos, licores, azeites, água mineral. Aqui a gente tem exemplos de embalagens de vidro, né, que elas são utilizadas para em doces, né, compotas, geleias, né, são armazenadas em embalagens de vidro, né. A vantagem desse tipo de embalagem é que eles são formados por material inerte, né, que não transmite, não passa nenhum contaminante para o produto. Aqui a gente tem outros exemplos de embalagem que é bastante utilizado para alimentos em conservas, né? Ovos em conserva, cebola em conserva, azeitona em conserva, ervilha, milho em conserva, enfim, tem uma infinidade de produtos que são conservados em embalagens de vidro. Aqui a gente pode observar a conservação de azeitona, né? Pimenta também, palmito. Ó, aqui a gente vê o palmito, né? Conservado em embalagem de vidro. Aqui a gente tem alguns tipos de garrafas de vidro para bebida, né? Diferentes tipos, modelo. Eu diria, pessoal, que uma desvantagem da embalagem de vidro é que ela é fácil, né, de quebrar, né? Então tem que ter muito cuidado no manuseio, né, no transporte. Que a gente tem embalagem de vidro do tipo pote, né, que é utilizado para doces, conservas, né. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a embalagem de metal, que esse tipo de embalagem foi desenvolvida no século XIX, no período das invasões francesas e da hegemonia de Napoleão Bonaparte, né? Então, tem uma parte histórica, né, do surgimento das embalagens de metal, onde Nicolas Apertes foi o grande responsável por essa invenção, né, tem como objetivo
a conservação de alimentos por um período mais longo, né, no período de guerra. Então, os primeiros recipientes metálicos confeccionados foram de ferro e estanho, né? Com o passar do tempo, foi se aprimorando, né, na utilização de embalagens metálicas, onde o volume de produção era bastante reduzido, né? Naquela época, com o passar do tempo, foi se aumentando o volume, a velocidade de produção, né? E a principal característica da embalagem de metal é a proteção do alimento e sua comercialização, né? Outra característica é a resistência à corrosão e a resistência mecânica, né? Então é mais difícil provocar danos mecânicos. Sendo bastante comercializada, né? A gente encontra bastante no supermercado ou em outros locais embalagens metálicas, né, para conservação de produtos. Por exemplo, nos Estados Unidos utiliza bastante, né, as embalagens de metal, né, consumo, né, onde a gente pode encontrar alguns produtos já preparados, como feijão, arroz, carnes, a gente pode encontrar enlatados. E esses produtos, pessoal, são bastante utilizados, por exemplo, nos Estados Unidos, o uso de embalagem enlatadas, né, de metal, por conta que o país, normalmente, em determinadas épocas do ano, né, passa por algumas catástrofes, né, ambientais, né, tempestades, neves, né. Então, para garantir sempre ter alimentos, né, na mesa dos americanos, né, então eles utilizam bastante embalagens metálicas para conservação de alimentos, né, que ocorre por um longo período de tempo. Que a gente tem exemplos de embalagens metálicas, né, que a gente encontra bastante no supermercado, né, com, por exemplo, embalagem de milho, ervilha, almôndegas, feijão, carnes conservadas nesse tipo de embalagem, enfim, infinidade de produtos que a gente observa armazenando salsichão, carnes, milho. Ó, aqui, prateleiras de supermercado apenas com embalagens de metal. Outros exemplos de embalagens metálicas que tem diferentes tamanhos, formas, né? Um exemplo, a embalagem de sardinha, né? Temos também, pessoal, algumas tendências, né, do mercado que vem crescendo. Esse tipo de embalagem que eu vou falar agora, as embalagens ativas ou embalagens inteligentes, a gente não encontra em qualquer local, estabelecimento, mas vem crescendo a utilização desse tipo de embalagem pelas, pelos benefícios, né, que exerce sobre o alimento, né, melhoria e manter a qualidade do alimento, né. Então temos, por exemplo, temos embalagens que absorvem etileno, né, evitam o amadurecimento precoce. Tem embalagens que retêm umidade, né, evita o excesso de umidade ao produto. Temos embalagens com sensores de temperatura, né, que identifica temperaturas excessivas. Enfim, tem vários tipos de embalagem inteligente. Tem embalagens inteligentes que identificam se aquele fruto, aquela hortaliça está no estado de maturação. Por isso que são chamadas de embalagens ativas ou inteligentes. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de uma embalagem que absorve etileno. Então, como é que é feito? É utilizado dentro do interior da embalagem, é utilizado esses sachês contendo permanganato de potássio, que é o produto que permite a absorção de etileno nas embalagens. Então, esse sachê é colocado no interior da embalagem, ele vai permitir a absorção de etileno, né? Então vai evitar um amadurecimento precoce do fruto, né?
que a gente já viu em aulas passadas que o etileno é um hormônio vegetal responsável pelo amadurecimento, né, de frutos, então é importante retardar a produção de etileno para retardar o amadurecimento e evitar perdas pós-colheita. Temos também embalagens controladoras da umidade, né? Principalmente utilizada quando se trabalha com alimentos minimamente processados, né? Onde a taxa respiratória, a transpiração é mais intensa, né? Então, a fim de evitar, diminuir, controlar essa umidade que pode provocar o surgimento de doenças, né? Afetar a qualidade do produto. É feito esse controle da umidade. Então, temos aqui um impacto negativo é, da condensação de da condensação de água sobre a embalagem pode dificultar a visualização do produto, né? Então é uma desvantagem também do excesso de umidade, além de provocar surgimento de doenças, também pode provocar a condensação, né, de vapor de água, que pode causar embaçamento, pode dificultar a visualização do produto, né, na embalagem, porque essa alta umidade pode provocar o condensamento e embaçar a superfície da embalagem, fica difícil de visualizar o produto, né, e assim vai dificultar a comercialização desses alimentos, né? Então, tem o uso de embalagem que controla a umidade, tem essa vantagem, né? Temos também embalagens indicadoras de tempo e de temperatura. Normalmente, pessoal, esses tipos de embalagem que apresentam sensores, eles não conseguem detectar qualquer tipo de temperatura, mas o interessante dessas embalagens que identifica a temperatura é que eles apenas identificam as temperaturas extremas que aquele fruto ou aquela hortaliça pode atingir. Então ele vai só identificar os extremos. Quando chegar ao extremo de temperatura que aquele vegetal consegue atingir, a embalagem vai indicar. Temos também embalagens que indicam o amadurecimento e o frescor do fruto, ou seja, tem embalagens que identificam através da identificação da liberação de etileno, da transpiração, da taxa respiratória do fruto, consegue identificar o amadurecimento, né? Esse tipo de sensor é utilizado principalmente em frutas que é difícil a identificação do estágio de maturação, né? Principalmente os frutos não climatéricos, né? Então é utilizado também. Temos também as embalagens antimicrobianas, né? Que é formada por vários compostos naturais e sintéticos, que tem alto potencial antimicrobiano, né? Analisado para aplicação de embalagem ativa, né? Para alimentos, né? Então tem algumas substâncias naturais e sintéticas que são utilizadas com o objetivo de isentar aquela embalagem contra micro-organismos, né? Então, esse tipo de embalagem antimicrobiana vem ganhando espaço e destaque por pesquisadores, pela indústria, pelo alto potencial que possui, né, de tornar a embalagem isenta contra patógenos, né, então permite uma maior qualidade, né, uma segurança na ingestão dos alimentos, né, também permite inovação na indústria de alimentos, então é uma tendência do mercado a utilização dessas embalagens antimicrobianas. Aqui a gente tem um exemplo
embalagem que apresenta um sensor de temperatura, ó, que são essas pontuações vermelhas que a gente encontra na embalagem, é um sensor de temperatura. Como eu disse, só identifica temperaturas extremas. Aqui temos algumas embalagens que têm a capacidade de absorção de umidade. Esses filmes plásticos têm a capacidade de absorção de umidade, né? Evitar o surgimento de doenças, né? E a contaminação do produto. Aqui a gente tem, pessoal, um resumo das embalagens ativas, né? Então, as embalagens ativas elas podem ser classificadas em embalagens ou filmes antimicrobianos, né? Que é caracterizado pela incorporação de compostos antimicrobianos na embalagem, não diretamente no alimento, né? Utilizado na embalagem. Temos as embalagens absorvedoras de etileno, utilizada para aumentar a vida útil, né, dos vegetais, aumentar a vida de prateleira. Temos embalagens que absorvem oxigênio, né, que tem como finalidade a incorporação de compostos reativos como o oxigênio na forma de sachê. Temos embalagens que absorvem umidade, né, onde é utilizados umectantes, né, para essa absorção de umidade. Temos embalagens liberadoras ou absorvedoras de sabor, do odor, né, também para evitar cheiros, odores desagradáveis, né, então utiliza substâncias, né, para eliminar esses odores, né, ao alimento. Pessoal, um fator importante que vocês também acho que devem ter dúvida é em relação à migração de componentes da embalagem para o produto. Então, existem leis, né, legislação sobre isso. O ideal é que a embalagem não transmita substâncias, né, para o alimento, mas algumas embalagens ela pode ocorrer a migração de componentes da embalagem para o alimento, mas existe uma legislação vigente, né? Então tem um mínimo, o máximo, quer dizer, que é aceitável de migração de componentes químicos para o alimento, né? Pensando com o objetivo de evitar a contaminação, né, a intoxicação dos seres humanos por esses produtos químicos, né? Então tem um limite máximo estabelecido em legislação, né, para evitar afetar a qualidade humana, né? Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é que rege, né? É que estuda, é quem acompanha, né? E faz os testes para identificar se existe migração de componentes químicos da embalagem para o alimento, né? E essa migração ela pode ser total, né? Que é a quantidade de componentes transferidos dos materiais em contato direto com o alimento. Então essa migração ela pode ser total ou ela pode ser específica, só alguns produtos serem migrados para o alimento, né? Mas todas essas quantidades, essas concentrações têm que estar na legislação brasileira, né? Onde são encontrados os valores máximos, para evitar que a embalagem perda sua função, né? Que é proteger, né, o alimento, né? Fazer com que chegue até a mesa do consumidor um produto de qualidade, né? Temos aqui, vamos falar um pouquinho sobre a legislação das embalagens, né? Então, a regulamentação das embalagens é realizada pela Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Onde existem normas, leis que regem a utilização de embalagens, principalmente para garantir
que as embalagens vai atuar principalmente na proteção dos alimentos, né? E evitar a migração de produtos, elementos químicos para a embalagem, né? Ainda, a legislação das embalagens também visa assegurar com que os produtos tenham informações sobre, por exemplo, qualidade, classificação, volume contido, procedência, né, desses alimentos. Então, pessoal, de forma geral, a gente conseguiu identificar as principais embalagens que são utilizadas para a conservação, para a proteção de frutas, de hortaliças, né? Então, a gente tem vários tipos de embalagem, né? A escolha da embalagem vai depender muito de muitos fatores, né? Vai depender do poder aquisitivo do produtor rural, vai depender do mercado, se é um mercado nacional, um mercado internacional, né, que ele quer trabalhar. Vai depender também do alimento que ele vai adicionar, né, o tipo de embalagem, mas tem vários tipos de embalagem no mercado, com vantagens, desvantagens, né? Tem a presença também de embalagens ativas, inteligentes, que é uma tendência de mercado, utilizada principalmente para mercados mais exigentes, né, como o mercado internacional, né, a exportação de alimento, onde normalmente exige embalagens mais elaboradas, né, que permita maior qualidade do produto, né, ou seja, são embalagens que acompanham o desenvolvimento dos frutos, das hortaliças depois da colheita, né? A gente viu que tem embalagens que absorvem etileno, absorvem umidade, oxigênio, enfim, tem vários tipos de embalagem no mercado e o produtor ele vai fazer a aquisição de acordo com as características que lhe convém. convém. Então a gente tem também uma legislação vigente, né, para garantir que a embalagem ela vai proteger, né, e não causar contaminação do alimento, né? E assim, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje sobre embalagens. O nosso objetivo dessa aula foi vocês conhecerem as principais embalagens que existem no mercado, né? Que é utilizado em frutas e hortaliças, né? Para proteção, transporte, comercialização, na época, na hora da colheita também. Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.